pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que, quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. Amém. Toda vez que a gente lê esse texto, a gente remete às instruções de Paulo à igreja de Corinto a respeito da ceia do Senhor. Ele diz que recebeu essas instruções do próprio Senhor. Ele diz: como recebi do Senhor, eu também vos entreguei. E aí ele traz as instruções a respeito da ceia. O curioso é que no final das suas instruções, ele passa algumas advertências, algumas instruções para a igreja. E quando a gente estuda toda essa carta, a gente percebe que Paulo está aproveitando a oportunidade de levar essa instrução através de uma carta. Ele aproveita essa oportunidade para alertar a igreja sobre alguns perigos pelos quais ela estava caminhando. Para entendermos um pouco a respeito disso, eu gostaria que a gente pensasse um pouco no contexto dessa carta, o porquê que Paulo escreve e como que tudo isso acontece. Para isso, a gente precisa pensar um pouco sobre o erro que essa igreja estava cometendo. Essa igreja, ela deixa de seguir a palavra de Deus da maneira como deveria, e ela opta por viver perigosamente. Ela opta por viver o pecado da hipocrisia. Já ouviu falar desse pecado? Hipocrisia. Nós vamos falar um pouco sobre ele. Agora, por que essa igreja abre mão de servir ao Senhor e opta por viver o pecado da hipocrisia? A gente tem que entender o contexto da própria cidade de Corinto. A cidade de Corinto era uma cidade estratégica financeiramente. Ela tinha um comércio muito forte. Ela ficava entre duas grandes cidades e que movimentava muito a questão financeira do mundo daquela época. Ela ficava entre cidades da Espanha e da Grécia. Era um porto em que recebia muitos navios, e as pessoas que passavam por Corinto normalmente estavam como destino a uma dessas duas grandes cidades. Sendo assim, o comércio na cidade de Corinto se tornou muito forte e muito produtivo. Mas também essa cidade, ela é conhecida não somente pelo seu comércio, mas ela é conhecida também por causa da sua cultura. Como ela estava no meio do caminho entre a Grécia e a Espanha, o mundo dessa época estava dominado pela cultura grega, que é uma cultura extremamente sensual, ligada à sensualidade, e a Grécia exercia essa influência. Alguns estudiosos chegam a dizer que esse era o período em que o Império Romano estava dominando o mundo, mas, no entanto, era a cultura grega que dominava o Império Romano. Então nós temos aqui uma cultura de pessoas em que eles não têm nada de absoluto, nada de verdade absoluta. Bom, mas até na segunda viagem missionária de Paulo, ele resolve chegar até a cidade de Corinto, e ali ele fica conhecendo um casal chamado Áquila e Priscila. Foi esse casal
eles fazem amizade e começam a anunciar o Evangelho numa cidade como Corinto, onde as pessoas não temiam a Deus e temiam a vários outros falsos deuses. O que acontece? Muita gente começa a se converter a Jesus. E eles começam a seguir a Jesus, e Paulo se torna o primeiro pastor e o plantador daquela igreja de Corinto. Mas Paulo não fica ali muito tempo, nem ele, nem Áquila, nem Priscila. Áquila e Priscila eram romanos, então eles estavam sempre como fabricantes de tendas. Eles viajavam bastante e eles passaram por várias outras cidades, como Éfeso, Roma. Em todos esses lugares, Áquila e Priscila fizeram da sua casa um local onde se anunciava a palavra de Deus. Eles fabricavam tendas, mas eles aproveitavam a oportunidade para falar de Jesus a partir das suas casas. E assim, dessa maneira, a igreja se estabeleceu nessas cidades de Corinto, Éfeso e Roma, justamente por causa desse casal que estava sempre anunciando a palavra de Deus em parceria com o apóstolo Paulo. Paulo, então, uma vez, alguns anos depois, estando na cidade de Éfeso, ele recebe a visita da família de Cloé. Nós não sabemos quem é essa família, mas essa família chega para visitar Paulo e fala para ele de como estava a vida da igreja lá em Corinto. E eles haviam se desviado da palavra, e aquilo deixou Paulo muito preocupado. Paulo então resolve escrever essa carta, escrevendo para os irmãos de Corinto, dizendo do cuidado que eles deveriam ter em andar de acordo com a palavra de Deus, e que eles deveriam abrir mão de viver a maneira como estavam vivendo, de maneira perigosa, vivendo a hipocrisia. Paulo vai tratar nessa carta exatamente o cuidado que eles deveriam ter com isso. Mas o que é hipocrisia? Hipocrisia é uma palavra que é a junção de duas outras palavras gregas. Hipo significa esconder, colocar por baixo, encobrir. Isso é o que significa a palavra hipo. E crasia significa pecado, imperfeição ou limitação. Isso significa, hipocrisia significa esconder os nossos pecados, esconder os nossos erros, as nossas imperfeições. Isso se trata daquela pessoa que ela sabe que está errada, ela sabe que está pecando, mas ao invés de enfrentar o seu pecado e lutar contra ele, ela se dá por vencida e ela opta por esconder o seu pecado, e na presença das pessoas ela age como se aquele pecado não existisse. Mas uma vez que está só, ela se torna escrava daquele pecado. É aquele pecado que ela sabe, ela tem conhecimento. Aquilo machuca o seu coração, mas ela não consegue se libertar dele. E ela continua vivendo a vida como se isso fosse normal. Ela começa a dar até algumas justificativas, dizendo assim: todo mundo é pecador, todo mundo peca, e o meu pecado é esse. Como se isso justificasse viver praticando aquele determinado pecado. Ela esquece que Cristo veio para nos libertar da escravidão do pecado. E nós não devemos mais viver escravos ao pecado, mas que nós devemos confessá-lo diante do Senhor. Voltar-se para Deus e abandonar qualquer tipo de prática pecaminosa. E que a verdade do Senhor, a sua palavra, ela nos libertará. É o que a palavra de Deus nos garante: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A igreja de Corinto, ela começou a se envolver com o pecado, e de repente ela não lutava mais contra o pecado, mas ela vivia o pecado de forma escondida. Enquanto se reuniam no templo, eles cantavam, eles adoravam a Deus, mas quando saíam, eles voltavam para suas vidas sem considerar a palavra de Deus e viviam de forma pecaminosa, sem ter o menor peso na consciência. Mas no domingo seguinte eles estavam de volta, e eles cantavam, e eles adoravam, e eles prestavam culto a Deus, como se nada tivesse acontecido. No entanto, Deus estava vendo tudo isso.
E isso estava entristecendo o coração de Deus. Essa igreja começou então a ter alguns problemas, fruto de uma vida descomprometida com o Senhor. Por exemplo, entre a igreja de Corinto é uma das igrejas que mais dá problema no período do apóstolo Paulo. É uma das igrejas que mais demanda a atenção do apóstolo. É uma igreja que havia divisões e intrigas entre eles. Cada um queria ser mais importante nessa igreja. Cada um queria se mostrar mais. A preocupação é se eu estou sendo mais visto. Não, a preocupação não era se o nome de Deus estava sendo glorificado e honrado, mas é se eu estava sendo observado, aplaudido por todas as pessoas da igreja. Se eu tinha mais poder do que os outros. Era uma disputa de influência de poder. Essa igreja também é uma igreja que ela distorce, desacredita a palavra de Deus. Surgem pessoas entre eles falando coisas contrárias ao Evangelho. E as pessoas começam a aceitar aquilo porque é politicamente correto, mas biblicamente errado. E essa igreja então ela se vende, ela começa a ter imoralidade sexual. É nessa igreja que tinha uma família que pai e filho tinham a mesma mulher morando na mesma casa. O filho traía o pai com a própria madrasta. É nesta igreja. E eles viviam como se tivesse tudo bem. Na hora de ir para o culto, estava todo mundo lá sorridente. Mas em casa, havia caso de traição dentro da própria família, na própria casa. Nessa igreja, as famílias estavam se destruindo. A banalização do sagrado, eles já não valorizavam, não respeitavam mais aquilo que era sagrado. Eles tomavam, comiam a Santa Ceia como se fosse uma coisa qualquer. A Bíblia diz, eles chegavam a tomar cálice e sair embriagado da igreja. As pessoas iam participar da ceia e saíam alcoolizados por causa do vinho, e eles tomavam tanto que não esperavam uns pelos outros. Até por isso que Paulo chega a dizer assim: quando vocês forem tomar a ceia, coma em casa, porque esse povo ia para a Santa Ceia para matar a fome, e eles bebiam vinho a ponto de ficar bêbados, e eles não esperavam uns pelos outros, tomavam sem se preocupar que tinha mais gente para tomar também. Era um povo que, por se afastar da palavra de Deus, eles banalizavam aquilo que era sagrado. A Santa Ceia é algo sagrado, que a gente deve respeitar, que a gente deve comer tendo essa consciência. Não estamos aqui apenas comendo um pão ou bebendo um cálice, sem nenhum sentido, sem nenhum valor. Essa igreja acostumou a comer do pão e beber do cálice e viver em pecado como se isso fosse normal. Sabe o que é o perigoso? A gente começa a brincar com o pecado e pouco tempo depois a gente acha que isso é tão normal, tão banal, que a gente agora continua nos nossos pecados, participamos da Santa Ceia, mas como se isso não tivesse nada a ver, como se a palavra de Deus não fosse uma palavra de advertência, quando diz assim: por isso, examine-se cada um a si mesmo, e depois coma do pão e beba do cálice. Paulo nos convida a fazer um autoexame, dizendo que ao participar da ceia do Senhor, nós não podemos fazer isso de forma irresponsável, imatura. Nós temos que fazer isso com consciência de que nós temos que, sim, como cristãos, lutar contra o pecado. Deus não está exigindo da gente a perfeição, mas exige de nós a atitude, a luta por fazer o que é certo, por abrir mão do que é errado. Nós não podemos brincar de ser cristão, nós temos que ser de fato e de verdade. Não se brinca com coisa séria. A Bíblia diz que de Deus não se zomba, pois tudo que a gente semear, nós vamos colher. Nós não estamos aqui brincando de ser igreja, nós não estamos brincando de ser cristão. É necessário responsabilidade. Não se brinca com coisa séria. A vida cristã é muito séria. Não adianta vestir a melhor roupa, usar o melhor perfume e vir para o culto, se a nossa vida fora daqui está uma desgraça. Se eu não estou levando a sério o meu compromisso com o Senhor, se eu continuo namorando de forma que Deus não agrada, se eu continuo usando palavras que ofendem,
Não adianta se eu continuo comprando e não pagando. Se eu não levo Deus a sério, eu estou brincando com coisa séria demais. Isso pode custar sua própria vida. Não viva com hipocrisia. A tradução dessa palavra para o português é hipocrisia. Hipocrisia é aquela pessoa que tenta viver escondendo os seus pecados, mas não leva a sério a sua vida com Deus. Ele leva nome de cristão, mas ele nega o poder. Ele parece com crente, ele anda como crente, ele cheira como crente, ele fala como crente, mas ele não é. Ele nega, porque a vida dele é comprometida com o seu pecado e não com a palavra de Deus. Cuidado com a hipocrisia, porque isso mata, deixa a gente insensível em relação à palavra de Deus. Paulo vem escrevendo dizendo: cuidado, irmãos, na hora que vocês estão comendo o pão, bebendo o cálice. Mas não é só nesse momento. Paulo está dizendo assim: a vida de vocês deve refletir um compromisso diário com Deus. É Ele que está olhando o que vocês estão fazendo. Vocês não têm que viver de aparência apenas para enganar o pastor, a liderança da igreja ou os demais irmãos. Dá aquela aparência de que está tudo bem, quando no fundo estão totalmente descomprometidos com a palavra. Sabe por quê? Deus vê todas as coisas. Ele sabe do seu dia a dia. Ele sabe dos pensamentos que você tem. A Bíblia diz que Deus julgará o segredo de todos os homens. Não se brinca com Deus, pois aquilo que semeamos é aquilo que colhemos. Cuidado, cuidado. A palavra de Deus vem nos advertir a não viver de forma hipócrita, mas ela nos convida a fazer um exame de nós mesmos. Por isso, examine-se cada um a si mesmo. E para esse autoexame, ao olhar para esse texto, nós somos convidados a ter duas atitudes pelo menos. A primeira é de entender que nós somos sim pecadores diante de Deus. E se a gente der vazão às nossas vontades, a gente só faz o que é errado. Sem exceção, do pastor a todos nós. Se der a oportunidade para os nossos desejos e vontades, o que vai sobrar é pecado. E o pior é quando a gente tira sarro de coisa séria. Quando a gente ri de coisa que mata. A gente não se dá conta que estamos caminhando ao inferno enquanto a gente brinca. Isso é perigoso, porque quando a gente ri de coisa séria demais, nós estamos fazendo vista grossa para aquilo a qual nós estamos condenados. Abra seus olhos, querido. De Deus não se zomba. Tudo que semear, nós vamos colher. Então, olhando para esse texto, nós entendemos que nós estamos longe da perfeição. E nós temos que tomar cuidado com os nossos pecados. E é por isso que eu devo olhar para vocês e vocês para mim, e uns para os outros, com um olhar de misericórdia. Eu preciso receber a todos com misericórdia. Eu não posso olhar para as pessoas julgando as pessoas. Eu tenho que olhar para as pessoas tendo misericórdia delas. E a palavra misericórdia, eu já expliquei aqui tantas vezes, vou explicar novamente. Significa olhar para a miséria do outro com o coração. Não é com a língua, não é difamando as pessoas que estão andando errado, mas é ter misericórdia, é olhar para a miséria dela com o coração, no mínimo orar por ela. No mínimo, é adverti-la, é de chamar em particular, é de falar com ela, de mostrar que esse caminho é um caminho muito perigoso, quando a gente continua na prática do pecado, como se isso não tivesse peso nenhum. Comece a olhar para as pessoas com misericórdia, comece a olhar para os erros das pessoas, e ao invés de ficar comentando, por que não orar por elas? E por que não abordá-la pessoalmente, particularmente e com amor? Se não tem coragem de fazer isso, então não fale com mais ninguém, mas ore por ela. É assim que a palavra de Deus nos instrui a tratar com o erro dos outros com misericórdia, olhar para a miséria dos outros com o coração. Mas uma segunda atitude aqui, a que somos desafiados, é olhar para nós mesmos
e declarar guerra ao pecado. É olhar para a gente mesmo e descobrir se existe algum pecado aqui enraizando na minha vida, algum pecado que está virando vício, e eu então devo declarar guerra a esse pecado e dizer: Senhor, me dê forças, me capacite, mas eu quero me libertar desse pecado e lutar contra isso. Cada um de nós sabe qual que é o seu ponto fraco. Leve Deus a sério, lute contra o seu pecado, clame pela misericórdia do Senhor. Deus ama tanto a você que Ele está disposto a fortalecê-lo, para que você possa vencer a sua dificuldade. Mas para isso Ele precisa abrir seu coração e clamar pela sua misericórdia. A Bíblia diz que o Senhor está com os ouvidos atentos a todo aquele que ora com fé, sinceridade, confessa diante de Deus o seu pecado, se arrepende e vira as costas para o pecado. Aquele que verdadeiramente se volta para Deus com o coração arrependido, não ficará sem ser ouvido e nem de ser atendido. O Senhor atenderá a sua oração. É muito sério a maneira como lidamos com o pecado nosso de cada dia. Precisamos nos libertar dele. Aquilo que está criando raiz no seu coração, aquilo que é errado e que para você agora já não é mais tão errado assim, considere isso diante de Deus e declare guerra contra o pecado diante de Deus, e leve a sério a exortação que vem do Senhor nessa noite. Mas o propósito de Deus não é apenas nos exortar, nos corrigir. Deus faz isso exatamente por nos amar. Ele sabe que uma pessoa que tenta esconder os seus pecados não é feliz. Ela vive de uma felicidade aparente, é uma aparência somente. Mas no fundo ela é triste. Quando ela volta para casa, quando ela deita na cama, é uma pessoa triste, sem razão para viver. E o Senhor não quer isso para mim nem para você. O desejo de Deus é que a gente se liberte daquilo que nos faz mal, que a gente se volte para o Senhor com o coração arrependido, clamando por seu perdão, e que a gente se prostre diante dele. Deus nos ama tanto, como diz o pastor Philip Yancey. Leia comigo o que diz esse pastor: Deus te ama o bastante para aceitar como você está, mas te ama demais para permitir. Esse é o Deus que ama. Deus ama você demais. Ele está disposto a te aceitar como você está, com seus pecados, com seus vícios, com seus desvios de caráter. Deus está disposto a te receber do jeito que você está. Ele te ama muito. Mas é esse mesmo Deus que ama muito mais, para que quando você vem, Ele começa uma obra de transformação em você, de limpeza, de deixar você livre de todo e qualquer domínio do pecado. E o pecado não terá domínio sobre vós. E conhecereis a minha palavra, e verdadeiramente sereis livres. Vocês são livres, como nós cantamos aqui. Nós somos livres. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode nos distanciar dele. A palavra de Deus nos garante de que o Senhor quer nos fazer bem, está disposto a isso. Mas nós precisamos ter a atitude de nos arrepender, de confessar nossos erros e de nos voltar para o Senhor. Não importa em que situação a gente esteja, mas não precisamos ficar com medo. Pelo contrário, precisamos estar confiantes de que o Senhor, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por mim e por você, Ele é capaz de dar qualquer coisa para fazer você ser feliz, para fazer você ser livre. O Senhor, que não poupou o seu próprio filho, não nos poupará nada mais daquilo que nós precisamos para viver como verdadeiros vitoriosos contra o pecado. Amém?